Cair, né? Boa noite a todos. Quer vir mais pra cá se você vai aparecer? É sempre um grande prazer, uma grande honra estar aqui para trazer algumas palavras para vocês. Sempre também uma grande responsabilidade. Espero poder colaborar, acrescentar algo de bom nos conhecimentos e na vida de cada um. O tema que eu escolhi para essa noite é o bem e o mal. Vamos começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Homem no Mundo, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons Espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivia-se isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício
e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu estava acompanhando algumas palestras que eu vejo aí, alguns vídeos de instrutores que eu gosto, e me chamou a atenção essa semana essa questão do bem e do mal, porque nós estamos vivendo em um mundo em que nós estamos enxergando muito o mal e nós estamos com o nosso pensamento voltado, focado naquilo que está fazendo mal para nós, naquilo que está nos aborrecendo, naquilo que está nos trazendo dor. E eu gostaria que a gente pudesse enxergar isso de uma outra maneira, que a gente pudesse ver com outros olhos esta situação. E aí, eu até falei algumas semanas atrás do Deus infinitamente justo e bom. Nós temos uma questão que fica sempre martelando na nossa cabeça, né? A nossa mente entra nesses pensamentos, nesses raciocínios, e às vezes a gente não encontra uma resposta. Deus é infinitamente justo e bom. Quais são os atributos de Deus? Onipotente, Ele pode tudo, Ele criou tudo. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Bom, Deus é bom. Quanto bom? Um pouquinho bom até certo ponto, bom até alguém ofender Ele, ou é infinitamente bom? Justo quanto? Será que Ele é justo até a gente fazer alguma coisa de errado, aí castiga a gente? Quanto justo? Um pouco, um tanto, infinitamente. Na pergunta, quando Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, eles responderam simplesmente: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, Deus não existe nada mais inteligente do que Deus, né? Deus já é a inteligência plena. Não tem qualquer coisinha que a gente tirar de Deus, qualquer atributo, qualquer mínimo atributo ou parte desses atributos que nós tirarmos de Deus, ele já não é mais Deus. E se ele é perfeito, ele tem que fazer coisas perfeitas. Se ele é bom, tem que fazer coisas boas. E nós vemos à nossa volta tantas coisas acontecendo que nós pensamos assim: mas nós somos filhos de Deus, e por que nós não somos perfeitos? Então, alguma coisa está errada, né? Será que não foi Deus que criou a gente, né? Será que Deus existe mesmo? Ou Ele não é tão perfeito assim? E esses questionamentos levam até algumas pessoas a serem materialistas. O materialista, ele não é materialista porque ele é ruim, é que ele foi pensando, foi raciocinando, e ele chegou numa questão que ele disse o seguinte: olha, se Deus existe, então o mundo não era para estar do jeito que está. Então a conclusão que o materialista chega é que Deus não existe, que ele não tem que acreditar em Deus. E para a gente raciocinar, para a gente pensar e para a gente chegar à conclusão que Deus realmente existe e que Ele tem esses atributos que Ele tem, sendo que a gente vê
tantas coisas diferentes daquilo que se ouve falar de Deus. Eu trouxe aqui uma leitura do Livro dos Espíritos, algumas questões só para a gente entender um pouquinho. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, nessa resposta aqui, os espíritos são maus, eles têm que ser maus uma época, durante algum tempo, para depois serem bons? E a resposta: não, eles não passam pela maldade, eles passam pela ignorância. Eu vou contar para vocês uma questão que me chamou a atenção e eu queria dividir com vocês. Eu estava no trabalho, chegou uma senhora e ela é evangélica. Aí ela, eu estava no trabalho lá, vai, né? Todas as pessoas, todas as religiões, né? E ela chegou para mim, cumprimentei ela, falou: bom dia, bom dia. Ela, antes de me falar qualquer coisa, ela pegou na minha mão e falou assim: você sabia que Deus está dentro de você? Você está vendo aquela pessoa ali, lá adiante? Você sabia que Deus está dentro dela? Você está vendo aquele outro ali? Sabia que Deus está dentro dela? Sabia que Deus está em todo lugar? E aquilo me despertou, aquilo chamou a atenção. Peraí, tudo bem, aquilo foi aquele choque, né? De repente, uma pessoa que não faz parte da minha crença, mas ela acredita em Deus também, ela quer alcançar, ela quer se melhorar, eu sei que ela quer se melhorar, ela está simplesmente vendo alguma coisa diferente daquilo que, passando por uma filosofia um pouco diferente dessa que nós estamos estudando, mas ela quer, ela tem Deus dentro de si, Deus está dentro dela também, assim como está dentro de mim, está dentro dela, está dentro do outro. E se está dentro desses que nós nos consideramos assim em evolução, né? Não vou nem dizer um pouquinho, já que a gente aprendeu um tanto, mas a gente está em evolução ainda. Está dentro daquelas pessoas também que cometem erros clamorosos, né? Que cometem erros muito graves. Deus está ali também, mas se Deus está ali, então como que ele pode estar compactuando com o mal, com o erro, com algum... Deus fez o ser humano, se ele é perfeito, fez o ser humano imperfeito? Aí é que entra a filosofia espírita, porque vem nos mostrar outras questões que estavam ocultas, que nós não conhecíamos até então. Para a gente entender um pouquinho esse dilema, depois eu fiquei sabendo que é o dilema de Epicuro, né, que ele começa a raciocinar se Deus realmente é bom, se tem esses atributos ou não, e acaba se contradizendo. Aí aquilo que mostra na realidade acaba se contradizendo. Mas quando a gente começa a ver pelas questões espirituais, a gente vê o seguinte: primeiro, imortalidade da alma. O Espiritismo, o Consolador prometido, ele nos mostra essa questão. Se
Vamos pensar o seguinte: nós temos uma tribo aborígene, né? Aquelas tribos, né? Ou aquelas tribos que habitavam o Brasil na época do descobrimento. Havia muitos que comiam carne humana, né? E para eles isso daí era normal. Será que eles podem ser punidos? Será que Deus vai punir essas pessoas porque eles matavam outras pessoas e comiam carne humana? Aqui tem até uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta, que fala sobre isso daí. E a resposta é a seguinte: olha, a questão está na intenção de quem pratica o ato e no conhecimento. Se uma criança tropeça e cai e quebra alguma coisa, ela vai ser punida por aquilo que ela fez? Primeiro a gente vai ensinar. A gente não vai pegar, você quebrou isso daqui, vai apanhar, às vezes apanha, né? Eu quando era criança apanhei bastante por causa disso. Mas era o jeito que a minha mãe tinha de me ensinar. Era assim que ela me ensinava. Na cabeça dela, ela estava me ensinando, né? Por isso, eu a amo menos hoje por causa disso? Claro que não. Eu a amo com toda a intensidade que se pode amar uma mãe, um pai, né? Então, quando alguém comete um erro, qual é a intenção? Qual é o conhecimento? Por que cometeu aquele erro? Será que foi intencional? Uma criança comete erros intencionalmente? Não. Por que é? É porque ainda não tem experiência, não tem conhecimento. Aquelas tribos antropófagas, né? Acho que é esse o termo, que comiam carne humana. Por que elas faziam? Era maldade, pura maldade. Não, nós somos os maus do pedaço, a gente vai matar e vai comer. Não. Desde os primórdios, né, quando o homem nem tinha linguagem ainda, nem sabia falar, começaram a aprender determinadas práticas que foram passando de geração em geração, até que alguém explicou para eles, eles foram entendendo que aquilo lá não era uma prática muito adequada. Então, quando os nossos orientadores, o nosso anjo da guarda, aqueles bem elevados, nos veem praticando um ato extremamente egoísta, o que é que eles pensam de nós? Olha, é necessário um ensinamento. Essa pessoa que está praticando um ato egoísta precisa de um ensinamento. Mas será que isso aí foi por maldade, pura maldade? Será que ela deliberadamente quis praticar aquele ato daquela maneira, sabendo de tudo? Então, o que é que vai acontecer? Entram em ação os mecanismos que Deus colocou à nossa disposição, a lei do retorno. Mas a lei do retorno não é um castigo, ela é para um ensinamento, para que nós possamos aprender. Aqui no Livro dos Espíritos mesmo, a gente vai ver que o Espírito nunca regride. Nós podemos estacionar, mas nós nunca regredimos. Aquilo que nós aprendemos fica gravado em nós para sempre. E a gente só vai acumulando. Mas e as coisas que eu não lembro? Estão ali, em estado latente. Mas o conhecimento não se perde. A evolução não se perde. Então, quando acontece algo desse tipo, algo que nos parece um mal, e Allan Kardec perguntou aos espíritos: existe o mal? E qual foi a resposta dos espíritos? Não existe mal. Aí, eu não acreditei, né?
eu acho que vocês também não devem ter acreditado, mas Kardec também não acreditou, tanto que ele continuou perguntando: peraí, se o mal não existe, o que é isso aí que a gente está vendo então à nossa volta? Essas tragédias aí, todas essas coisas que machucam as pessoas, causadas por outra pessoa até. O que é isso aí então? Se isso aí não é mal, é o quê? Aí eles falaram: olha, o que vos parece um mal, na verdade é a ignorância do bem. Contidos ali naqueles atos, sempre estão lições que nos fazem progredir, de alguma forma. Aí fala-se também dos escândalos. Mas tem tantos escândalos. E Jesus fala: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo, porque ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. E nós, através do Espiritismo, a gente pode entender um pouquinho dessas questões, através da reencarnação, evolução, os 5 princípios básicos do Espiritismo: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Então, quando a gente fica sabendo da imortalidade da alma, peraí, então a gente vai continuar? Então não acabou ali, a gente só viu uma pequena parte de um todo, não acabou ali. Um matou o outro. Quem morreu? O corpo morreu, a pessoa não morreu. Então a pessoa não morreu ali, não acabou ali. A história se segue. Aquele que provocou esse dano, esse mal, entre aspas, vai ter que se responsabilizar? Sim. Mas diz que aqui se faz, aqui se paga. Mas se a gente não soubesse da imortalidade da alma, esse ditado seria completamente vazio, falso. Se a gente não soubesse da reencarnação, tudo isso seria falso. E se a gente não soubesse da reencarnação, da imortalidade da alma, a gente não sabia que a gente continua evoluindo, apesar de tudo o que está acontecendo. Eu participava de um grupo de jovens, e aí era o Padre Nelson, lá na igreja São Pedro. Eu era adolescente, e eu me lembro até hoje uma frase muito impactante que ele falou, de um conhecimento extraordinário. Ele falou assim: vocês sabem por que vocês não entendem Deus? Se você entender Deus, ele cabe na sua mente. Se ele couber na sua mente, ele não é infinito. Se ele agora, bom, isso foi o que ele disse. Aí, hoje, a gente conclui: se ele é inteligência suprema, ele sabe o que ele está fazendo? Sim, certamente ele sabe. Ele sabe o que é necessário acontecer conosco? Sim, ele sabe. E chegamos àquela questão da dificuldade de ser espírita. Por quê? A gente não pode colocar a culpa em ninguém. Não tem mais como a gente, não, mas foi, eu vou mal no meu serviço, que é o caso do meu chefe. Eu vou mal nos meus estudos porque os professores são muito ruins. A escola é muito ruim. A minha vida foi muito complicada, mas também você viu os pais que eu tive. Mas peraí, você é espírita? Eu sou espírita. Então, você acha que você teve os pais que você precisava? Ou será que a reencarnação errou o endereço? São coisas assim que
impactam a gente, né? Porque às vezes a gente prega uma coisa, a gente estuda uma coisa e a gente não vive aquilo. E muitas vezes nós somos chamados a atenção de onde a gente menos espera. E eu acho até que eu já falei uma vez sobre isso aqui, uma vez que eu fui chamado a atenção de onde eu menos esperava. Um amigo meu que assim, não é muito de religião, e na minha juventude, eu estava lá 20 e poucos anos, né? Então a minha filha tinha lá 2 anos mais ou menos, e a gente entrou numa conversa, né? Mas se alguém fizer isso, eu vou reagir dessa maneira. Aí eu falei assim: olha, se alguém fizer mal para minha filha, nossa, eu vou trucidar essa pessoa aí que eu... Ele virou para mim e falou assim, exatamente com essas palavras: e esse lado espiritual que você diz defender? Aquilo para mim foi assim, né? Não foi um tapa com luva de peixe, aquilo lá foi um tapa assim, né? Com a mão limpa mesmo, dos 2 lados, né? Foi um despertar assim, foi, nossa, é verdade, né? Eu digo que eu defendo um lado espiritual aí, mas eu não estou vivendo esse lado espiritual. Eu acho que eu preciso me aprimorar um pouco mais. Será que o mundo está melhor? Será que está pior? Será que hoje nós temos mais agressões à mulher do que nós tínhamos na Idade Média? Qual era o valor da mulher na Idade Média? Qual era o valor da mulher nos anos 30, 40? A mulher não podia votar, não podia fazer nada, né? E hoje, como é que está? Será que está melhor? A mulher tem... A mulher hoje em dia praticamente é a dona do pedaço. Então, mas tem muitas agressões e tal. Mas e naquela época que o marido até matava e enterrava a mulher e ninguém nem ficava sabendo? E se ficasse sabendo, falava assim: você fez muito bem, se fosse eu no seu lugar ia fazer a mesma coisa. Hoje não, hoje a consciência está muito diferente. Hoje eu tenho certeza, nós estamos vivendo em um mundo moralmente mais evoluído, mas uma explosão de uma bomba faz muito mais barulho do que 1 milhão de abraços. Então a gente vê apenas aquele lado negativo, a gente está focando nesse lado negativo. Não estou aqui para dizer que nós temos que aceitar com submissão tudo que nos fere, tudo aquilo que nos prejudica, mas que nós temos que reagir de acordo com a coerência, não devolver de uma maneira muito mais, de uma maneira vingativa ou de uma maneira... A gente precisa consertar as coisas, mas não prejudicando o nosso irmão para isso. Nós temos que nos defender, nós temos que procurar uma sociedade melhor. Mas nós temos que lembrar também que a gente não muda ninguém. Nós não podemos fazer ninguém feliz, não podemos mudar ninguém. Simplesmente nós podemos nos melhorar e assim contagiar todos aqueles que estão à nossa volta. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa questão de nós olharmos diferente para o irmão que erra. Assim como nós também devemos olhar os nossos erros, e se nós aprendemos com os nossos erros, nós estamos dando um passo adiante na nossa evolução. Assim como nós queremos o perdão para nós também precisamos perdoar. Assim como nós queremos a compreensão, nós precisamos também compreender. O que eu queria era apenas alertar para
essa questão da gente ver um pouco mais, com um pouco mais de amplitude, essas questões. Espero que cada um possa pensar um pouco a respeito. Espero que isso possa ter acrescentado um pouco a cada um. Era isso daí que eu tinha para dizer essa noite. Agradeço a paciência de vocês, os bons pensamentos, os bons fluidos que estão enviando. Vamos fazer a nossa oração. Quero agradecer neste momento a Deus nosso Pai, que permitiu que nós pudéssemos nos reunir, que nos deu o dom da vida e a inteligência, que nós possamos nos inspirar no nosso Mestre Jesus, o exemplo mais perfeito que já caminhou por este planeta, que nós possamos nos inspirar em suas atitudes, em seu amor, em sua compreensão, em sua inteligência, que nós busquemos a paz, a inteligência, que nós procuremos ser mais compreensivos para receber compreensão, amar mais para sermos amados, perdoar para sermos perdoados. Que nós possamos levar a paz aos nossos lares e ao nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho. Que todas as pessoas que convivem conosco sejam vistas como pessoas que trazem algo de importante à nossa vida. Pessoas iguais a nós, com os seus desejos, com as suas dificuldades, com os seus medos, que nós saibamos compreender também essas questões no nosso irmão. Sermos assim, pessoas um pouco menos egoístas, mais dispostas a levar aquilo que nós queremos de bom aos nossos semelhantes. Que assim seja. Graças a Deus. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado. Os demais podem permanecer aqui no salão, que vão receber o passe.